Toda cidade pequena tem uma história que ninguém ousa contar. Em Quixadá, Sonela vive no milharal. Quando os moradores tentaram queimar a plantação, os gritos vieram de dentro da terra. Fica até o fim. O último relato foi há poucos dias. No coração do sertão cearense, há uma cidade cercada por pedras gigantes que parecem ter sido esculpidas por mãos que o tempo esqueceu. O nome dela é Quixadá. Quem passa por lá durante o dia vê apenas o sol estalando no chão rachado, o vaqueiro cruzando lentamente a estrada de terra e um silêncio seco, tão seco quanto o ar. Mas quem fica até a noite começa a ouvir o que os outros não ouvem. Os moradores antigos dizem que ali o tempo não corre, ele espreita, que o vento por vezes sopra em círculos e que há lugares onde os próprios bichos se recusam a pisar. É uma cidade feita de pedra e memória, mas também de medo. Medo de algo que não se vê, mas que caminha entre as plantações quando o mundo dorme. Quixadá sempre foi terra de histórias, mas esta é diferente, porque desta vez a história não vem da boca do povo, vem do milho que apodrece antes da colheita, da cerca que amanhece aberta e da sensação de que alguém ou algo está observando. Você pode chamar de superstição, de invenção de interior, mas e se não for? E se a criatura for tão real quanto o milho que continua crescendo, mesmo depois do medo? Foi numa manhã de quinta-feira que o seu Jaime saiu cedo para checar o milharal. Tinha chovido durante a madrugada, coisa rara por ali, e ele queria ver se a terra tinha encharcado demais. Mas antes mesmo de chegar na primeira fileira, ele parou. Ficou imóvel. O chão, que deveria estar liso e molhado, estava repleto de pegadas. Não de gente, nem de bicho. Eram pegadas compridas, com 3 dedos pontiagudos, afundadas no barro como se a criatura fosse pesada demais, mas ao mesmo tempo leves demais para quebrar os talos ao redor. Como se flutuasse e apenas tocasse o chão quando quisesse. Seu Jaime, que vive no campo desde menino, disse que nunca viu rastro igual. Tentou seguir, mas a marca fazia zigue-zagues desconexos. Entrava por uma fileira e desaparecia em outra, como se sumisse no ar. Não era de gente nem de bicho, e não era só uma. Foi o que ele repetiu para quem quis ouvir. Ou melhor, para os poucos que quiseram ouvir. A maioria deu de ombros. Disse que era pegada de anta, de tatu ou de algum bicho da caatinga. Mas seu Jaime jurava que não. E ele tinha razão em temer, porque 3 noites depois o milho naquelas fileiras apareceu queimado, como se algo tivesse passado ali, algo quente, vivo e muito mais próximo do que parecia. A partir dali, ninguém mais dormiu tranquilo naquela vila, e as pegadas começaram a aparecer em outras plantações. Primeiro foram os sons. No início pareciam apenas estalos de folhas secas quebrando sob o vento noturno. Mas depois vieram os grunhidos, baixos, guturais, como se algo estivesse respirando entre os milhos, tentando imitar um animal, mas errando o tom. Um menino da vila disse que viu. Disse que levantou de madrugada para ir ao banheiro no quintal e viu 2 olhos amarelos, bem no meio da plantação. Disse que os olhos não piscavam e que nem eram de bicho nem de gente. No dia seguinte, ele teve febre. Ficou 3 dias sem falar. Só murmurava. Ela não pisca. Ela tá de olho ainda. A criatura, seja lá o que for, nunca apareceu claramente, mas se faz presente. Deixa rastros, cheiros e um silêncio tão denso que os grilos param de cantar quando ela passa. Muitos dizem que é invenção, outros acreditam que é alguma assombração antiga das lendas sertanejas, mas o que realmente assusta é que ninguém consegue descrever como ela é. Cada um vê uma coisa. Uns falam em corpo peludo e torto, outros juram que viram uma mulher coberta por folhas, com braços longos demais. Teve até quem dissesse que era só uma sombra com pernas, sem rosto, sem fim. E talvez seja isso que a torna tão real, porque o medo se molda à imaginação de quem o sente. E naquele milharal cada noite conta uma história diferente. Mas todas terminam igual, com alguém dizendo: ela passou por aqui. O nome dele era Rafael.
Tinha 7 anos. Gostava de correr descalço, brincar com as galinhas da avó e se esconder no fundo do quintal. Naquela tarde, ele brincava com o primo de esconde-esconde. "Você conta? Eu corro", disse ele sorrindo. Correu. Entrou pelos fundos da cerca e foi direto para o milharal. O primo contou até 10, chamou, gritou, nada. A família achou que ele tivesse dormido escondido em algum canto, como já tinha feito outras vezes. Mas naquela noite não voltou. Procuraram até cansar. Chamaram vizinhos, fizeram mutirão. As lanternas cruzaram o campo inteiro e só encontraram um pé de milho quebrado, uma camiseta suja no barro e o cheiro estranho de ferrugem no ar. Os bombeiros vieram dias depois. Cães farejadores, drones, nada. Rafael sumiu, como se tivesse evaporado entre os talos, como se o milho tivesse engolido o menino, ou como se alguém o tivesse levado para um lugar que não aparece nos mapas. Depois disso, a vila nunca mais foi a mesma. A mãe de Rafael ficou muda. O pai foi embora. E todo mundo passou a trancar as janelas antes do pôr do sol. Porque a história do menino desaparecido não era mais lenda. Era um fato. Um vazio que ainda respirava dentro do milharal. Na manhã seguinte ao sumiço do Rafael, seu Pedro, vizinho de terra, acordou com os cachorros latindo feito loucos. Não era latido de briga, era latido de aviso. Ele pegou a espingarda velha, calçou as botas e foi até a beira da plantação. Foi lá que viu. A cerca que separava o milharal do pasto estava aberta, mas não arrebentada, retorcida. Os arames estavam enroscados em si mesmos, como se alguém ou algo tivesse segurado e torcido o metal com as próprias mãos. E não foi só isso. Havia marcas no chão. O barro afundado em formatos desiguais, como se pés descalços, muito grandes, tivessem caminhado ali durante a noite. Mas eram passos errados, irregulares, como se a criatura estivesse mancando, ou flutuando em zigue-zague mais uma vez. Seu Pedro já tinha visto muita coisa naquela terra, mas nunca ferro dobrado daquele jeito, e nunca um milharal tão silencioso. Até o vento parece que segurava a respiração, ele disse. Foi quando uma das vacas do sítio apareceu, morta, com os olhos abertos, mas sem nenhum ferimento visível. Somente um risco circular queimado em volta do corpo, como se tivesse sido marcado. E foi nesse momento que ele entendeu. A cerca não foi arrombada. Ela foi avisada, porque onde aquela coisa passa, ela não entra, ela sinaliza. E quem não entende o sinal pode acabar como a vaca, ou pior, como Rafael. Dona Lourdes tem 82 anos. Viu seca, viu enchente, viu briga de vizinho por linha de cerca. Mas nunca teve medo do escuro. Até aquela noite. Era sábado, quase meia-noite. Ela estava sentada na cadeira de balanço, como sempre fazia, olhando o milharal que começa logo depois do quintal. O vento estava parado, o céu limpo, e tudo quieto demais. Foi então que ela ouviu. Não era som de bicho, nem grito de gente. Era um sussurro, suave, como se alguém encostasse a boca na orelha dela e dissesse, "Lourdes." Ela congelou, virou a cabeça devagar, mas não havia ninguém, só o milharal, imóvel, como se estivesse ouvindo também. Na manhã seguinte, ela contou à filha. Jurou que a voz não era de homem, nem de mulher. Era úmida, como se viesse debaixo da terra, e parecia saber seu nome. Desde então, Dona Lourdes não sai mais de casa depois do pôr do sol, nem para pegar roupa no varal. E toda noite deixa uma vela acesa na janela. Não porque acredita em proteção, mas porque não quer ver a escuridão se aproximando de novo. E o mais estranho, 3 vizinhos afirmam que ouviram a mesma coisa naquela semana, a mesma voz, o mesmo nome, mas nenhum deles se chama Lourdes. 3 dias antes do sumiço de Rafael, 5 dias antes da cerca se retorcer, 1 semana antes da velha ouvir seu nome no escuro, aconteceu algo que ninguém soube explicar. Eram quase 2 da manhã quando o céu de Quixadá foi cortado por 3 luzes brancas, perfeitamente alinhadas, que vinham do leste.
Não faziam barulho, não piscavam e não deixavam rastro. Mas quem viu, disse que o tempo parou. Seu Adailson, caminhoneiro aposentado, disse que olhou para o relógio e os ponteiros tinham parado por quase 2 minutos. Dona N, que rezava o terço na cozinha, disse que a vela congelou. Literalmente. A chama ficou imóvel como uma fotografia. As luzes passaram lentamente. Depois viraram de uma vez para o sul, como se tivessem sido puxadas, e sumiram. No mesmo instante, os cães da vila começaram a uivar, e todos os galos cantaram ao mesmo tempo, mesmo sendo madrugada. Na manhã seguinte, algumas espigas de milho amanheceram negras, secas como carvão. E uma fileira inteira da plantação estava virada, como se algo redondo e enorme tivesse pousado ali durante a noite. O mais estranho, o solo naquele ponto estava quente, e ninguém até hoje conseguiu explicar por quê. Alguns dizem que eram naves, outros que era alguma experiência militar. Mas os mais antigos só balançam a cabeça e dizem: quando o céu avisa, é porque o chão vai abrir. E desde aquela noite, a criatura começou a aparecer com mais frequência. Era só mais um desafio. Mais uma dessas ideias de vamos descobrir a verdade que nasce na cabeça de quem nunca viu o medo de perto. 4 jovens da cidade vizinha resolveram ir até o milharal com celulares, lanternas e uma câmera noturna. Queriam provar que a tal criatura era invenção, gravar tudo, postar na internet. Chegaram por volta das 22 horas. Riram, zombaram, chamaram a criatura em voz alta. Andaram por mais de 40 minutos entre os talos altos. Filmaram pegadas, árvores riscadas e o som de algo correndo ao longe. Às 23h17, os registros pararam. No dia seguinte, só 3 deles voltaram. O quarto, Leandro, foi encontrado horas depois, sentado sozinho no meio da plantação, com os olhos abertos e completamente em silêncio. Não ferido, não sujo, apenas vazio. Não falava, não respondia, não piscava. Levou 6 dias para pronunciar as primeiras palavras. Ela sabe quem filma e ela não quer aparecer. As imagens foram apagadas automaticamente de todos os aparelhos. A câmera principal estava sem cartão de memória e os celulares tinham vídeos corrompidos com chiados e flashes de luz. Desde então, ninguém mais ousou entrar ali com câmera, nem mesmo a polícia. E uma nova cerca foi colocada, não para proteger a plantação, mas para proteger quem ainda não acredita, porque a criatura pode até não gostar de ser vista, mas adora ser desafiada, a tentativa de queimada. Depois dos relatos dos olhos no milharal e do menino que desapareceu, a vila chegou a um consenso silencioso. Aquilo precisava acabar. E rápido. Foi quando seu Ari, um dos mais antigos do lugar, decidiu tomar uma atitude. Juntou 3 homens, gasolina e coragem. Disseram que iam botar fogo em tudo. Acabar com a plantação e, com sorte, com a criatura junto. Chegaram à noite, como se quisessem pegar o medo de surpresa. Molharam as bordas do milharal com gasolina, acenderam um palito de fósforo e esperaram. A chama pegou. Cresceu rápido, mas não durou. Em poucos segundos o fogo apagou sozinho, como se uma lufada de ar tivesse soprado de dentro da terra, como se o milharal tivesse resistido. Um dos homens disse que sentiu um arrepio passando pela espinha, como se algo tivesse corrido por dentro dele. Outro jurou ter visto uma sombra atravessando as chamas sem ser tocada. Quando voltaram à vila, estavam pálidos, mudos, nunca mais tentaram. Na manhã seguinte, as fileiras que haviam sido incendiadas estavam intactas, verdes, como se nada tivesse acontecido. Mas no centro do milharal surgiu um círculo de terra queimada, perfeitamente redondo, e no meio dele, uma espiga solitária, completamente preta, em pé. Desde então, todo mundo entendeu. O milharal não podia ser destruído, porque o que vive lá dentro não tem medo de fogo, tem fome dele. Quem nasce em Quixadá aprende desde cedo a respeitar as pedras.
As enormes formações rochosas que cercam a cidade são mais que um cartão postal. Elas são antigas, são silenciosas e, segundo os mais velhos, têm memória. Mas naquela semana em que a criatura começou a se mostrar, algo diferente aconteceu. As pedras começaram a fazer barulho. Não era som de pedra rachando, nem vento batendo. Era como um eco oco e metálico que se ouvia de longe mesmo sem vento nenhum. Seu Zuca, que vive perto do serrote do Urucum, foi o primeiro a perceber. Disse que o barulho vinha de dentro da pedra, como se estivesse oca, como se algo estivesse se mexendo lá dentro, tentando sair. Nos dias seguintes, mais 3 moradores relataram o mesmo som, e uma pedra famosa, a Pedra da Galinha Choca, apareceu com rachaduras novas, apesar de nenhum tremor registrado. Alguns dizem que são apenas lendas misturadas com paranoia, mas outros acreditam numa hipótese ainda pior, que a criatura do milharal não veio do chão, veio das pedras. Ou pior, foi acordada por algo que a gente nunca devia ter tocado, porque até as rochas mais antigas têm seus pesadelos adormecidos, e Quixadá, naquela semana, estava ouvindo um deles acordar. Foi numa segunda-feira abafada que o vaqueiro Josué, homem calado e de poucas palavras, apareceu na venda do centro com o olhar perdido e a camisa suada. Sentou-se sem dizer nada. Pediu uma pinga. Depois, outra, e só então falou. Eu vi. O silêncio se fez. Ninguém perguntou o quê. Em Quixadá, quando alguém diz que viu, o resto se escuta com o corpo. Josué contou que estava voltando da lida, já de noite, quando escutou os bois agitados no curral. Achou que fosse onça. Pegou a lanterna e foi ver. Mas não era bicho, era algo grande, curvado, com pele brilhante, quase molhada, e olhos que não refletiam a luz. Pareciam sugar tudo ao redor. Disse que o ar ficou pesado, como se uma tempestade seca estivesse descendo. Os bois estavam encolhidos num canto, e um deles estava morto, sem um arranhão. A criatura olhou para ele, mas não se mexeu, não fugiu, não atacou, apenas ficou. E Josué, homem que nunca teve medo de nada, confessou. Senti vontade de chorar, não de medo, de tristeza, como se ela carregasse uma dor antiga. Depois disso, largou o trabalho, vendeu o gado e se mudou para longe. Não por covardia, mas porque, segundo ele, ninguém volta igual depois de olhar nos olhos dela. O casebre do seu Agenor ficava na beira da estrada, de frente para o milharal. Era um homem solitário, mas educado. Cumprimentava com a cabeça e cuidava das galinhas como se fossem filhas. Foi ele quem avisou. Se ela passar por aqui de novo, eu vou embora. Ninguém levou a sério. 2 semanas depois, a casa estava vazia. Porta trancada, fogão limpo, quintal varrido. E sobre a mesa, uma folha dobrada com um peso em cima. Era uma carta. A letra era firme, como de quem escreve com calma. Nela, seu Agenor dizia que viu a criatura na beira do milharal, que ela não o atacou, não falou, não correu. Apenas o encarou. E que naquele instante, ele se lembrou de coisas que nunca viveu. Sentiu memórias que não eram dele. Viu imagens que não conhecia. Plantações ardendo, crianças correndo, um grito engasgado no ar. Dizia que a criatura carrega tristeza, que ela aparece onde tem mentira, onde tem culpa escondida, onde a terra foi ferida, e terminou a carta com uma frase curta. Ela aparece sempre. Que alguém mente para si mesmo. Desde então, muitos evitam falar sobre o assunto, porque temem que, ao mentirem sobre o medo, ela volte para ouvir de perto. O milharal continua lá. Mesmo depois do fogo que não pegou. Mesmo depois do menino que sumiu. Mesmo depois dos olhos entre as folhas e das pegadas que desaparecem no ar. Todo ano, ele brota outra vez, verde, forte, como se nada tivesse acontecido, como se a terra não guardasse lembrança. Mas os moradores sabem que aquele solo não esquece, e que o milho cresce não porque foi plantado, mas porque algo dentro da terra quer que ele cresça. Houve quem sugerisse deixar o campo vazio. Outros pensaram em construir por cima, mas a plantação sempre volta, mesmo quando ninguém planta.
Às vezes, brota de um dia para o outro, inteira, madura, como se já estivesse esperando. E quando o vento sopra à noite, quem escuta com atenção jura ouvir passos. Passos entre os talos, como se a criatura ainda estivesse lá. Ou como se ela fosse o próprio milho. Hoje ninguém mais entra, nem durante o dia. O milharal virou um acordo silencioso entre os que ficaram e o que quer que tenha ficado também. Não se toca, não se colhe, não se desafia, apenas se respeita. Porque em Quixadá, todo mundo sabe, nem toda coisa viva precisa ter rosto. Algumas bastam existir.